Meus irmãos, nós chegamos no nosso último estudo dessa nova série. Essa nossa série nós estudamos por 13 quintas-feiras, falando sobre igreja terapêutica, falando que a igreja deve ser uma comunidade onde as pessoas chegam com suas mazelas, com seus problemas, com seus dramas, e encontram aqui uma terapia. É uma palavra que a gente usou durante todo esse estudo. E o nosso último estudo de hoje, a gente vai falar que uma comunidade terapêutica deve ser uma igreja que prega sobre esperança, uma igreja que passa a esperança, uma igreja que transmite esperança. Essa vai ser o nosso último estudo que a gente vai fechar a nossa série. E aí, eu tinha separado 2 textos aqui, vou ler apenas Romanos 5:5, porque o outro texto seria 1 Coríntios 15, o capítulo todo. Então, como o capítulo é grande, eu vou ler apenas Romanos 5:5, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre Coríntios. O capítulo inteiro de 1 Coríntios vai falar sobre ressurreição, mas eu não vou lê-lo, vou apenas falar sobre ele no decorrer do nosso estudo. Então, Romanos 5:5 diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Vou ler de novo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Só esse texto a princípio. Como eu disse, em 1 Coríntios você percebe que Paulo vai fazer uma defesa e uma exposição acerca da doutrina da ressurreição. E você vai perceber no decorrer da narrativa dele que ele faz isso para combater e contradizer aqueles que desmentiam ou não acreditavam na doutrina da ressurreição. Paulo combate essa heresia, esse erro doutrinário, com base no entendimento e na visão que ele tinha da ressurreição do próprio Cristo. Então Paulo entendia que abdicar da ressurreição de Cristo era abdicar do próprio cristianismo. Um próprio texto, se não me engano, 1 Coríntios ainda, Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é vã, a nossa esperança não serve de nada. Então, como Paulo tinha essa certeza de que sem ressurreição de Jesus o cristianismo não se mantinha de pé, ele vai criticar e combater essa heresia que negava a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição, ela não apenas era importante, mas ela é fundamental para um bom cristianismo. Sem ressurreição de Cristo, não temos o que dizer. Outra coisa relevante acerca da ressurreição é que se você partir do princípio que não existe ressurreição, morre a esperança futura. A única coisa que sobra é tristeza, é dor, é angústia, ainda mais no contexto que Paulo escreveu isso, que era um contexto de perseguição. Talvez no nosso contexto nem tanto. Talvez existam pessoas aqui que vivem uma vida tão boa, tão tranquila, que pouco interessa se vai haver ressurreição ou não. Mas nesse contexto aqui, se você tira a doutrina da ressurreição daquele povo, o povo ia ficar desesperado. Porque o contexto era perseguição, era luta, era tristeza, eram momentos difíceis. Então, se você tira isso, a igreja primitiva ia ficar sem nenhuma esperança. Então, para Paulo, o verdadeiro cristianismo era sinônimo de uma esperança. E uma esperança futura, não apenas aqui agora, mas uma esperança futura. Uma esperança de uma vida melhor, vida eterna, de um lugar melhor, o céu, de um futuro melhor. Então, a doutrina de Paulo, claro, a doutrina de Cristo, girava ou partia de vários pressupostos, mas um deles era a ressurreição. E se você negasse isso, para Paulo você estava destruindo um dos pilares principais do cristianismo. E tirou o pilar, tudo que está em cima cai. Então, a esperança nossa começava aqui, claro, com a salvação, com a regeneração, com a habitação do Espírito Santo em nós, só que essa esperança, ela continuava na ressurreição e se tornava final. A nossa esperança, ela vai ser completa, se assim eu posso dizer, na vida eterna, quando nós, com corpos glorificados,
estaremos eternamente com a Trindade, com os anjos e com os nossos irmãos em Cristo que já partiram. Então, ressurreição sempre foi e sempre será uma doutrina importantíssima, ainda que a modernidade, ainda que a teologia liberal, que diz que algumas coisas na Bíblia não são bem assim, ainda que alguns pastores até tentem passar por cima disso, a ressurreição sempre foi e sempre será uma doutrina importantíssima. Ainda que, logicamente, ainda que a nossa razão possa até nos falar, pô, tá de brincadeira, você vai acreditar num negócio desse, que o corpo, depois que já está 100, 50, 200 anos debaixo da terra, vai haver ressurreição? Sim, eu acredito nisso, porque é isso que a Bíblia diz, eu acredito na Bíblia, certo? Então, falei acerca dessa questão, que para Paulo a doutrina da ressurreição apontava para uma esperança, e aí vamos falar de esperança, né? A gente falou um pouco sobre esperança, sobre segurança, paz, na casa do Marcelo na segunda-feira, e hoje a gente vai falar sobre esperança. Vamos falar primeiro sobre esperança aqui agora. Os mais fatalistas, os mais pessimistas, talvez diriam assim, olha pastor, não existe esperança para esta vida, não existe esperança aqui agora. E talvez você até possa interpretar um pouco desse discurso nas minhas pregações e na minha maneira de falar, porque eu levo e trato os dias que a gente tem vivido como dias terríveis, como se não o princípio do final, sei lá, algo parecido com isso. Então, sempre que eu falo do mundo que a gente tem vivido, dos dias que a gente tem vivido, eu sempre sou muito crítico. Só que aí também a gente tem que fazer um paralelo. E a gente não pode pensar que essa vida se resume a somente, eu não estou dizendo que não vai acontecer, porque claro que vai acontecer, mas essa vida não se resume somente a luta, tristeza, aflição, perseguição, batalha. Ah, vai existir isso, pastor? Claro que vai, é evidente. Se eu falasse que isso não vai acontecer, é uma grande mentira. A maioria que levantaria falaria, ó pastor, não, isso está acontecendo na minha vida. Tirando aqueles hereges que dizem que quem está passando por isso é porque tem pouca fé, o crente normal vai passar por isso. Só que a gente tem que saber também ser moderado. Então, a luta, a perseguição, há problemas na vida do crente. Sim, claro que há. Contudo, nós não podemos negar também que ser crente, ser regenerado, ter o Espírito Santo, traz para as nossas vidas coisa boa. Traz para as nossas vidas algo de gozo, de paz, de alegria, de consolo, de conforto. Então, cuidado. Se você talvez tenha essa ideia quando eu prego e quando eu falo. Eu tenho sim uma imagem bem crítica com respeito ao nosso mundo, à nossa sociedade, à nossa política. Eu tenho uma imagem muito crítica. Não acho, inclusive, uma vez até conversando com o pastor Hidalgo, será que eu sou muito pessimista? Ele falou, não acho que você seja pessimista. Não acho que a nossa sociedade vai ficar perfeita, que a gente vai ter o céu na terra. Não acredito nisso. Acredito que com o passar dos anos, talvez nós possamos melhorar numa área, mas a tendência é que as coisas piorem, até para que se cumpram algumas profecias e para que se cumpra o que diz na Bíblia. Quando o Filho do Homem, porventura, voltar, será que vai achar fé na terra? Então, acredito eu que até dentro das igrejas, o amor vai esfriar, a fé vai diminuir, a apostasia vai aumentar, as heresias vão aumentar, mas isso também não pode tirar da gente a certeza de que Deus vai continuar fiel para com aqueles que com Ele são fiéis. E vai continuar nos concedendo, mesmo no meio de um caos, paz, alegria, gozo, uma vida que nós podemos dizer, Deus é bom. Então é esse paralelo que a gente encontra na igreja perseguida, um paralelo de situações difíceis, mas de pessoas que podem dizer, eu tenho uma vida razoável. Abre comigo aí em 1 Coríntios 15, 19. Então, não se deixem levar por esse discurso que nós não podemos esperar nada de bom aqui, que só vai ter algo de bom no céu. Não, a Bíblia nos permite esperar algo de bom aqui. 1 Coríntios 15, 19 é um texto que a princípio pode ser até distorcido por aqueles que são muito pessimistas, mas a gente vai dar uma lida nele e vai ver que ele fala justamente o contrário. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aí algumas pessoas falam assim, está vendo aí? A gente tem que esperar coisa boa só no céu, porque nessa vida é só pancada, é só coisa terrível. Eu concordo que nessa vida as coisas são difíceis. Mas olha o texto de novo, o texto diz assim, se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas. Então o texto não está dizendo que a gente não pode esperar em Cristo uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida de fé, uma família abençoada. O texto não está dizendo isso, o texto está dizendo se apenas, a gente espera apenas coisas terrenas, aí sim nós somos os mais infelizes de todos. Mas quando o texto coloca se a nossa esperança se limita apenas, o texto está deixando bem claro que, em primeiro lugar, o reino, em primeiro lugar, a sua justiça, em primeiro lugar, as bênçãos espirituais, mas isso não impede que eu espere que, uma vez que Cristo entrou na minha vida, as coisas vão melhorar. Eu vou deixar de ser adúltero, vou deixar de ser beberrão, vou deixar de ser trapaceiro, vou deixar de ser 7-1. Eu posso esperar isso. Uma esposa que vê o marido se converter, ela pode ter esperança que a sua família vai melhorar? Claro que pode. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Então, o texto está dizendo isso. A palavra apenas deixa bem claro que nesta vida nós não teremos apenas sofrimento. Contudo, temos reservado para essa vida bênçãos sim concernentes àqueles que confessam e servem ao Senhor Jesus. Até porque, pense comigo o seguinte, nós dizemos, e eu já ensinei isso aqui na igreja, que quando Cristo veio, Ele estabeleceu o reino dele. E que hoje, toda vez que a gente prega o Evangelho para outras pessoas e elas vêm se achegando, o reino está expandindo, o reino está crescendo. Então, se o reino está estabelecido, é fato que coisas boas vão acontecer. Se a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é fato que se o reino está estabelecido, o reino tem que trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É bem verdade que essa justiça, essa paz e essa alegria não se equivalem à justiça, paz e alegria do mundo. Ela é diferente e, às vezes, ela até vai na contramão da alegria do mundo. Você pode estar vivendo luto e está alegre. Você pode estar vivendo desemprego e está satisfeito. Então, não estou dizendo que é idêntico ao mundo, mas se o reino está estabelecido, se o reino chegou na minha vida, chegou na sua, tem que haver justiça, paz e alegria. Senão algo está errado. Então, de novo, vamos ser moderados. Devemos esperar tribulações? Sim, o próprio Jesus falou isso. Devemos esperar dias difíceis? Sim, acredito que a sociedade, a tendência é piorar. Mas também devemos lembrar quem somos. Somos filhos de Deus e o reino foi estabelecido na nossa vida. Então, nada de pessimismo exagerado, certo? Então, aonde a igreja de Cristo se faz presente de forma poderosa, como é, por meio da pregação da palavra, da operação do Espírito Santo, onde a igreja se faz presente, nós podemos esperar transformação de vida, transformação de família, transformação de circunstâncias, transformação de futuro. Ah, fulano não tem jeito. Não, mas aonde o reino é estabelecido, o futuro pode ser transformado, uma família, uma vida, e tudo que gira em torno da gente pode ser transformado quando o reino de Deus, por meio da sua igreja, é estabelecido e o Evangelho é pregado. Amém? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Não? Então vamos lá. Então falei de esperança aqui. E aí vamos falar agora de uma esperança futura, que é a esperança da ressurreição, certo? E aí eu queria lembrar da pregação de domingo. Em Lucas capítulo 12, nós pregamos domingo de um camarada rico que colocou toda a sua esperança em bens materiais. Esse camarada não seguiu o que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios diz, se a sua esperança se limita apenas, esse camarada está ali, apenas. Ele se enquadra nesse texto. Ele não esperava nada além daquela vida. Tanto que ele diz, olha, agora que eu tenho um celeiro gigante, posso descansar e ter uma vida longa. E aí a gente conhece o texto, pregamos domingo. O texto diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Vai ser para quem? Para os filhos, para os netos, mas para você nada vai ficar, porque hoje você morre. Então esse é o tipo de pessoa que está nesse texto. A esperança dele se limita apenas a esta vida terrena. E aí, meu irmão, eu falei muito sobre isso domingo e repito, aqueles que colocam a sua esperança apenas nessa vida, quando a morte chegar, tudo vai se transformar em desespero e em desesperança. Porque, sejamos sinceros, a não ser que nós possamos vir antes, ou que Jesus volte, as pessoas que nós amamos vão morrer, gente. As coisas que nós conquistamos vão perecer. Ou vão perecer, vão deixar de funcionar, ou talvez o ladrão vai levar,
ou talvez a gente vai partir e vai ficar aqui. Então, se a gente for honesto e sendo bem sincero, todos que amamos vão partir um dia. E tudo aquilo que a gente tem como bem, como propriedade, nosso, seja lá o que for, uma hora vai deixar de ser. Ou porque vai se destruir, ou porque você vai partir dessa vida e vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Então, quando as coisas se resumem nisso, quando as coisas vivem em volta disso, pode ter certeza que a vida dessa pessoa vai terminar em desespero, vai terminar em desesperança, vai terminar em caos. Então, este não é o pensamento de um crente, este não é o pensamento de um cristão. Nós pensamos, sim, é bom ter uma vida razoável, é bom ter uma vida confortável, eu espero em Deus que minha vida melhore, que a minha família melhore, eu espero em Deus que talvez eu melhore de emprego, enfim, eu espero. Contudo, se isso não acontecer, a minha esperança final é em Cristo, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele disse que nós também ressuscitaremos. É promessa de Jesus. E se é promessa de Jesus, não falhe. Se é promessa de Jesus, não atrasa. Mais cedo ou mais tarde, ressuscitaremos. Então, a ressurreição de Jesus não foi uma alegoria, não foi uma historinha, como eu falei, ainda que alguns pastores e teólogos liberais olhem para essas passagens na Bíblia e falam, não, isso aqui é uma figura, isso aqui é uma história para a gente ter como exemplo. Não, para mim e para aqueles que creem na literalidade da Bíblia, a ressurreição de Jesus foi literal, aconteceu, foi real. E se a dele foi real, a minha vai ser também. Se a dele foi real, a tua vai ser também. Eu creio nisso até debaixo d'água. Até porque se eu não acreditasse nisso, queridos, não teria por que estar aqui. Não teria por que ter abandonado a vida de pecado que eu vivi e vir para o Evangelho. Não teria por que ter mudado de vida. Só mudei de vida porque um dia eu entendi que ou existia inferno eterno ou céu eterno. Ponto. Então, se a minha vida continuasse a se limitar aqui agora, eu ia continuar vivendo como eu vivia, Bangu. Mas o dia que eu entendi e acreditei que a vida não se limita a esse momento aqui, ao aqui e agora, eu corri para Cristo e estou aqui até hoje. Então, cuidado, porque se a gente tira esse pilar, de novo, não faz sentido. Se você conhece um pastor liberal ou um teólogo liberal que tira esse pilar, você não conquista ninguém mais. Não tem sentido mais as pessoas abandonarem essa vida que, apesar de ser pecaminosa, alguns prazeres que a vida prega, apesar de serem enganosos, eles são prazerosos. Eles saciam a carne, eles satisfazem o desejo da carne. Então eu vou chamar um camarada que tem a sua carne saciada, que tem os seus desejos mundanos alimentado todo dia no pecado, e vou chamar ele para vir fazer parte de um conto de fada, de uma mentirinha, de um faz de conta? Não dá, não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, não se deixe levar, ainda que, de novo, possa parecer algo muito doido. Caraca, isso é muito doido. Você acredita nesse negócio que o corpo que está no pó vai ressuscitar? Acredito. Acredito. Certo? Então, e aí, como a nossa esperança não se limita aqui, nós podemos falar coisas da seguinte maneira: parentes e irmãos em Cristo, né, morreram, é apenas um até breve, é apenas um período de distanciamento, porque não cremos que a vida se limita a essa aqui, porque se limitasse aqui já era, acabou mesmo, é afastamento total e eterno, nunca mais verei. Mas como eu creio numa vida eterna, numa esperança futura, os irmãos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, que foram antes da gente, eu posso ter paz e tranquilidade de dizer, é um até breve, é um até logo. Então, perdemos bens materiais, seja porque roubaram, seja porque chegou uma crise, seja porque fui desempregado, eu posso dizer, os meus bens maiores estão reservados no céu, os meus tesouros maiores estão no céu, onde a ferrugem não pega, a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Eu posso dizer isso. Agora, se limitasse aqui, como que eu diria isso? Eu ia ficar desesperado, perdi o emprego, roubaram meu carro, levaram meu celular, meu dinheiro, a bolsa quebrou, eu perdi tudo. Falavam sobre isso, não sei com quem eu conversava, não sei se foi com o Orlando, acho que foi, conversava há pouco tempo aqui na calçada da igreja, a gente falando que na época em que a bolsa, né, quebrou, na época que Collor tomou o dinheiro do povo lá, teve pessoas que se mataram. Por quê? Onde estava a esperança daquele camarada? Se limitava a esta vida terrena. Collor tomou o dinheiro, as pessoas se mataram. Nos Estados Unidos, quando quebrou a bolsa, as pessoas pularam de prédios, aqui também no Brasil.
Teve uma época, eu vi esse dia na televisão, falando que quando a época em que ainda não se tinha cura, que até hoje não se tem cura, mas hoje o remédio consegue dar vida para as pessoas. Mas quando se descobriu logo no início o HIV, o número de pessoas que tiraram a vida foram vários também. Por quê? Porque a vida daquela pessoa, a esperança daquela pessoa se limitava aqui agora. Descobriu um HIV, vou tirar minha vida, não faz mais sentido viver. Collor tomou meu dinheiro, não faz mais sentido. Aí hoje, né, as pessoas estão recebendo de volta e com indenização, né? Então, assim, o que a falta de Cristo e uma esperança aqui agora não faz? Faz com que pessoas tirem até a vida. Até a vida. Então, cuidado com isso. Nós podemos dizer isso. As pessoas morreram, nos encontraremos em breve. Perdi meus bens? Não tem problema. Eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma morada eterna, eu tenho mansões celestiais. O Jesus disse que na casa do Pai dele tem moradas e não me importa. Não me importa. Pastor, ficar triste? Claro. Ficar chateado? Fato que você vai ficar chateado. Mas dificilmente nos desesperaremos. Dificilmente perderemos a nossa esperança, porque algo relacionado a essa vida aconteceu. Nossa esperança está no céu. Amém? Olhei 1 Coríntios 15, 54, para falar que a morte não é um fim, mas é apenas o começo de uma vida melhor. 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, não é eterno, a morte não é final, a morte, como eu sempre digo aqui, é apenas um veículo que nos leva de volta para casa. A morte é o Uber do crente que nos leva para o céu. E aí, falei da esperança aqui, falei da esperança na ressurreição, e agora eu vou falar da esperança no porvir, esperança mesmo de vida eterna. E aí a primeira pergunta que me vem, abre lá em 2 Timóteo comigo, 2 Timóteo no capítulo 3. 2 Timóteo 3, do 6 ao 8. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que pode um homem como Paulo, que estava prestes a ser morto, estava sofrendo diversas injustiças, sendo extremamente perseguido por causa do Evangelho, como que pode um homem como Paulo dizer ou proferir palavras como as que a gente vai ler aqui agora? E a outra pergunta é: como que pode hoje homens e mulheres, à semelhança do apóstolo Paulo, pregarem o Evangelho em países onde eles podem ser mortos a qualquer momento? Essa é a pergunta que eu queria fazer, e aí eu vou ler o texto que eu separei. 2 Timóteo 3, do 6 ao 8, diz assim: pois entre estes se encontram, eu estou no texto certo? 2 Timóteo 3, 6 ao 8. Será que é a 1 Timóteo? Deixa eu ver. Queridos, acho que está errado minha referência. É o texto que diz que ele está pronto para entregar a vida dele como libação. Enfim, não é isso. É o texto que Paulo diz que está pronto para entregar a vida como oferta a Deus. Estava pronto para morrer. E a pergunta que eu faço é essa: como que Paulo poderia, diante de uma injustiça, diante de uma perseguição, como que pode homens e mulheres que pregam o Evangelho hoje em países perseguidos? Qual é? 2 Timóteo 4, 6. Elana achou aqui. 2 Timóteo 4, 6. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, sejamos sinceros. Nenhum ser humano em sã consciência, a não ser que esteja cheio do Espírito Santo, muito convicto de vida eterna, vai dizer isso: está chegando a hora que a minha vida vai ser entregue como libação, como oferta suave e agradável ao Senhor. Está chegando a hora que eu vou morrer. E aí parece bonito, a Paulo está falando: está chegando a hora da partida. Ele ia perder a cabeça, querido.
perder a cabeça, iam arrancar a cabeça dele como condenação. Então, como que pode um homem ter uma paz dessa? Você lê e você vê, nas palavras de Paulo, você não vê desespero, você não vê agonia, você não vê rancor, raiva, medo, ainda que talvez pudesse bater um medo uma hora ou outra, era homem como nós, mas você vê gozo, alegria, felicidade. Isso é loucura para um ser humano normal. Isso é loucura para aqueles que não têm esperança na vida eterna, só nessa vida aqui. Então só podemos ler coisas como essa, ou ver pessoas pregando o Evangelho e vivendo isso, porque as pessoas creem que as promessas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de vida eterna, são de verdade, vão acontecer, ele vai cumprir todas as promessas. E aí, queria citar algumas aqui. Por exemplo, Apocalipse 20 vai dizer que Jesus vai estabelecer o seu juízo e a sua justiça no seu julgamento, no dia do julgamento, e diz que todo mal não vai passar impune. Todo mal não passará impune no dia do julgamento. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Outra coisa, João 3, 17 e 18 diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador não passa por julgamento. Os seus delitos e pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Então isso é mais uma promessa de que eu posso crer, já foi pago, já está consumado. Ele bradou isso na cruz. Outra coisa, outra passagem, tanto em João 14 quanto em 1 Pedro, diz que ele mesmo disse, né, isso em João 14, em 1 Pedro é Pedro dizendo que ele foi preparar lugar, que na casa do Pai há muitas moradas, e que lá tem reservado para nós tesouros inexprimíveis ou indizíveis. E aí eu falei um pouco sobre isso na escola dominical de domingo. Então, Romanos 8 e Apocalipse 21 diz que todas as coisas serão feitas novas. Natureza, céu e terra. A palavra diz que novos céus e nova terra. Diz que o céu antigo passou, tudo vai ser novo. Então isso me traz esperança. E por último, eu poderia citar outros ainda, mas em Romanos 5 e 2 Timóteo 2, diz que nós não apenas estaremos com Ele, mas também nós reinaremos com Ele. E aí, outra coisa legal, é que estaremos com Ele eternamente. O veremos face a face, o veremos como Ele é. Teremos acesso irrestrito e total à presença do nosso Deus e da pessoa de Jesus. Não sei nem como é que vai ser esse negócio. Uma vez estava eu e Tuninho ali atrás, a gente estava viajando, imaginando como é que ia ser o céu, como é que ia ser as pessoas, e tipo assim, como é que vai ser, porque vai estar todo mundo lá, e se a gente está aqui, aí por exemplo, Moisés está lá embaixo, a gente quer ir lá falar com Moisés, como é que vai ser, ficou eu e Tuninho ali, a meia hora imaginando um monte de coisa, e assim, a mente voa, e com certeza vai ser incomparavelmente melhor do que a gente tenta imaginar. Como é que vai ser rever irmãos, rever familiares, poder falar com os apóstolos, coisa sensacional. Então isso faz com que a gente tenha esperança. Isso faz com que você encontre com crentes que estão sendo perseguidos. Eu estava lendo no Facebook essa semana que está havendo um avivamento, um despertamento na igreja do Irã. E aí eu parei para ver o vídeo dizia que está tendo um avivamento, está aumentando o número de igrejas subterrâneas. Esse é o avivamento que está tendo no Irã, porque se for na rua, se for nas casas, a polícia entra, o governo toma, você está arriscado de ser condenado à morte. Sua família te bota para fora sem direito a nada. Então está aumentando o número de igrejas subterrâneas. E aí tem uma reportagem, claro, está tudo embaçado, não dá para ver ninguém, foi uma equipe americana que fez essa reportagem, eles vão mostrando, tipo um documentário, acompanhando o carro dos irmãos chegando a essa caverna onde o culto é feito. Gente, isso é sensacional. Por que o povo se arrisca assim? Por quê? Promessa nenhuma. Porque você fala, tem um negócio arriscado pra gente, mas vai ganhar 1 milhão, um negócio arriscado aí pra gente, mas vai ter uma vida garantida. Você fala, vou arriscar. Agora tem um negócio arriscado aí, o que é? Morrer por amor a Cristo. Por quê? Porque ele tem uma vida eterna. Se não for pelo Espírito Santo, ninguém quer esse negócio, gente. Ninguém quer. Sejamos sinceros, esse negócio de que o Evangelho é fácil, não é. Humanamente falando, o Evangelho é dificílimo. Humanamente falando, ninguém quer esse negócio. Ninguém quer deixar de viver os prazeres da carne, deixar de revidar, deixar de dar na mesma moeda. Quem quer viver esse negócio, então, consciência? Só aqueles que creem que existe uma vida eterna e uma esperança que não se limita ao aqui e agora. Só esses. Fora isso, ninguém quer. Ninguém quer falar, irmãos? Pode falar. E ele
Sim, esse é um texto, é um assunto bem relevante para a gente tratar. Posso até tratar disso num outro dia com mais calma. Eu compreendo a sua fala. Você falou assim, por isso que a gente não entende, eu também concordo, a gente não entende. Mas aí eu queria, claro, isso é um assunto para eu talvez tirar aqui 1 hora para eu explicar. Mas eu também não desacredito daquele pastor, não desacredito da vida dele de fé e nem da salvação dele. Isso tem que ficar muito claro. Por que eu digo isso? Porque ainda que nós tenhamos uma esperança firmada em Cristo e que a nossa esperança não se limite aqui, eu também compreendo que um crente pode cair numa depressão profunda e que o crente pode ficar doente. E uma doença, a depressão, toma conta da mente e faz com que o camarada chegue ao absurdo que ele chegou de tirar a sua vida. Contudo, só para ser bem direto e rápido, porque eu não queria perder, porque não era esse o assunto, mas só para ser bem direto, eu creio e eu prego isso, que Jesus morreu por todos os pecados, que não existe pecado imperdoável a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se Jesus perdoa assassinato, se Jesus perdoa adultério, se Jesus perdoa viciado, traficante, Jesus pode sim perdoar aquele pastor que no momento de desespero, de doença mental, tirou a sua vida. Eu não entendo também, não entendo, fico me perguntando como é que chegou a esse ponto, por que ele não procurou ajuda, por que ele não procurou meios, mas eu sou direto, não desconfio em momento algum da verdade da salvação na vida daquele homem, porque senão, e aí de novo, isso é um assunto para a gente tratar aqui 1 hora seguida de estudo, porque senão eu diria, Jesus morreu por todos os pecados, menos esse. O sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados, menos esse. Aí alguns questionamentos seriam, pastor, mas não deu tempo de se arrepender? Claro, isso é um assunto de novo, como eu disse, para ser tratado com mais calma, mas eu queria deixar isso muito claro, porque eu vi muitos cristãos e muitos irmãos, e aí provavelmente deve ter vindo de irmãos que não acreditam na doutrina da vida eterna, da perseverança eterna, né? Muitos irmãos, num momento de dor da família, da igreja, mesmo, imagina, o teu pastor, cara, imagina se fosse o teu pastor, as pessoas, tipo assim, dizendo, é verdade, é um momento triste, mas esse cara não tinha fé, é verdade, esse cara não tinha Jesus, esse cara foi para o inferno. Gente, eu condeno totalmente esse tipo de atitude, primeiro porque creio na doutrina da vida eterna, da perseverança eterna. Creio que os verdadeiros cristãos não perdem a vida eterna. Creio nisso, creio que Jesus diz bem claro. Hoje eu mandei para os irmãos aí no WhatsApp, ou ontem, Jesus diz, ninguém arrebata da mão do meu Pai, ninguém arrebata. Então nem você mesmo, com uma atitude louca e impensada dessa, pode tirar aquilo que não foi você que conquistou. É dádiva, é presente, foi dado, é graça. E se foi dado, reside na mão daquele que deu. Então, é um assunto polêmico, é um assunto longo, mas só queria que ficasse isso muito claro, porque eu fiquei muito assustado mesmo com as pessoas proferindo esse tipo de palavra, e fiquei imaginando a vida da família e a igreja ouvindo aquilo. Porque, meu irmão, se já é um baque você perder o teu pastor, imagina você ainda ouvir e ficar pensando que o teu pastor não era um homem de Deus, que ele não tinha fé de verdade, que agora ele está no inferno. Então, só para deixar isso claro, concordo com o Dilei, é difícil de entender, não compreendo também, não sei como chegou a esse ponto, não sei, mas também não desacredito dele, não desacredito, assim como não desacredito do próprio Sansão, que está lá na galeria dos heróis da fé, certo? E aí, pode falar. É uma doença. E, claro, falei sobre isso aqui quando a gente falou sobre doença, lembra? Falei que a igreja tem poder, a igreja deve orar pela cura, a igreja deve orar pela libertação. Contudo, a gente não deve abrir mão daquilo que Deus também nos deu, médicos e tratamento. Então, toda doença é demônio, pastor? Não, nem toda doença é demônio. Porque o sinusite é demônio? Não, mas dependendo da doença, pode. Então, dependendo da depressão, dependendo do nível de depressão, ela deve ser tratada como algo espiritual e como algo também carnal, como algo que é físico. E se Deus deu conhecimento a psicólogos, médicos, tratamentos, a gente age dos dois lados.
eu seria leviano, eu seria imprudente, eu seria até criminoso, vou falar a palavra certa, se eu orientasse alguém que entrou aqui na igreja, que toma remédio controlado, que está fazendo tratamento de depressão, colocasse a mão na cabeça dela e falasse que ela está curada. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja, aconteceu isso numa Universal, acho que lá em Niterói, pesquisa no Google que você vai achar. O camarada entrou na igreja, o pastor botou a mão na cabeça dele, disse que o demônio estava expulso e que ele não precisava mais tomar remédio. Uma semana depois, ele teve uma crise que tirou a vida de um parente dele. Aquele pastor deveria responder junto com ele. Eu tive, não sei nem se eu poderia comentar assim, mas enfim, eu tive uma experiência de uma pessoa que chegou lá e falou assim: pastor, eu entrei em várias igrejas, enfiaram a mão na minha cabeça várias vezes, e eu nunca fiquei bem, Eu vim aqui, eu tenho escutado suas pregações, e claro, não tenho deixado de fazer o meu tratamento, e eu estou infinitamente melhor. Eu não tenho mais crise, eu posso dizer que eu estou curado. Então, eu lembro que eu falei uma vez isso aqui, né? Tem uma frase do Nicodemos que diz assim: você quer expulsar Satanás? Não existe nada de errado você colocar a mão na cabeça de alguém, se manifestar, expulsar. Mas você quer expulsar, você quer libertar alguém? Pregue o Evangelho, que é o Evangelho que liberta. É o Evangelho que expulsa Satanás, é o Evangelho que traz vida. Então é isso que liberta pessoas. Então, tive um exemplo desse há pouco tempo. Então a pessoa falou: cansei de entrar em várias igrejas. E as pessoas, quando olhavam para a minha vida, diziam: é demônio. Enfiavam a mão e tudo acontecia de novo, nada melhorava. E isso nunca aconteceu, pastor. O senhor nunca fez isso comigo. Então, cuidado com esse tipo de postura, certo? Devemos ter discernimento. Tudo é demônio? Não. Mas pode uma depressão ser opressão e depressão? Pode ser. E a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. Muito discernimento. O problema é que tem muito carnudo, tem muita gente se achando espiritual, tem muita gente se achando poderoso e acha que tudo é questão de demônio enfiar a mão na cabeça. E não tem discernimento e está falando besteira, causando um monte de problema no seio da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu, principalmente como pastor, e os irmãos da igreja, os mais antigos, a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas que entram aqui assim, pessoas depressivas, pessoas que têm pensamentos suicidas, pessoas que têm problemas familiares. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com orientação, com conselho, com tudo, porque não que a gente tenha um poder, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas que entram por essa porta desesperados. E dependendo da orientação que for dada, e aí? Já era. Então, vamos ter cuidado com isso, certo? Então, queridos, para a gente terminar essa nossa série de igreja terapêutica, eu entendo que uma comunidade terapêutica, uma igreja bíblica, deve transmitir esperança. E uma esperança que vai além desta vida. Deve transmitir para este mundo moderno, para este mundo que só pode dar um paliativo, só pode resolver o aqui e agora. O mundo resolve o aqui e agora. A gente deve mostrar que a gente tem uma solução eterna, uma esperança que vai além desta vida. Então, que o mundo em trevas possa olhar para a Igreja Congregacional de Andorinhas, possa olhar para cada crente que faz parte dessa igreja, das igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra, e encontrar em mim e em você um instrumento de esperança, um canal de bênção, alguém que vai trazer para ela uma palavra que vai abrir os olhos dela e vai mostrar a esperança para a sua vida, a esperança para o que você tem vivido, a esperança de um futuro melhor, não só no céu, mas também aqui na terra. Podemos esperar daqueles que o reino foi estabelecido no coração uma vida melhor. Uma vida melhor inclui todos os aspectos da nossa vida. Então, terminamos o estudo hoje sobre igreja terapêutica. E aí eu lembro que eu falava que uma igreja terapêutica ama, sara, cuida, perdoa, e a gente tratou cada um desses temas. Então, para fechar, a gente fecha com isso. Uma igreja terapêutica, uma comunidade bíblica e terapêutica, ela é uma janela da caverna que as pessoas vivem para uma esperança. É como se você pegasse uma pessoa que está trancada num quarto escuro e abrisse uma porta, abrisse uma janela e a luz entrasse. É isso que nós devemos ser, é isso que eu e você devemos ser, ainda fora, quando não estamos aqui na igreja. Amém, queridos? Alguém quer falar?